Bem, olá pessoal, mais uma vez nós estamos num vídeo do canal Carlos Saldanha Vivendo Marketing e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que todos nós somos, mas precisamos saber como ser para poder exercer esse direito e ao mesmo tempo um dever, que é o significado da cidadania. Qual é esse significado? Mas antes, eu gostaria de trazer algumas frases, como já é de praxe aqui em nosso canal, mas hoje essas frases serão sobre também cidadania. A primeira frase que eu trago a vocês é: cidadania não é uma atitude passiva, mas uma ação permanente em favor da comunidade. Tancredo Neves. O exame de nossas atitudes é o primeiro passo para a nossa vivência em sociedade, para ser valiosa. Um autor desconhecido. Uma sociedade onde cada indivíduo exerce a sua cidadania tende a prosperar sem apelo. Fagner José da Silva Gomes é um pensador. Jovens, apesar de tanta tecnologia, o mundo não começou na semana passada. Ouçam mais os mais velhos. Valdir Venturi, também um pensador. O voto não é apenas o exercício da cidadania e da democracia. O voto é o exercício de um poder. Fernandes Schweizman, outro pensador político. O que é cidadania? O que é realmente cidadania? A cidadania, ela é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos, direitos civis, políticos e sociais estabelecido na Constituição de um país, por parte de seus respectivos cidadãos, e os indivíduos que compõem determinada nação. Bom, a cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Eu estou dando esse passo a passo para que a gente vá, inclusive, raciocinando sobre isso. Qual a importância da cidadania? Bom, teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é imprescindível para que haja uma melhor organização social. Exercer a cidadania é ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que estes sejam colocados em prática. Então, ter consciência dos seus direitos e obrigações é a garantia de que eles sejam colocados em prática. E exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação do país. Então, desde criança, vai se trazendo alguns direitos e algumas obrigações. E assim as pessoas vão aprendendo o que é ser cidadão. E alguns direitos e deveres.
A cidadania é constituída pela junção de uma série de direitos e deveres que variam de acordo com cada nação ou grupo social. No entanto, a partir da Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos, alguns tópicos passaram a ser considerados universais para quase todos os seres humanos. Por isso que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? É direitos humanos para todos. Entre alguns principais direitos e deveres dos cidadãos está o dever do cidadão. Bom, primeiro vamos colocar os deveres. Quais são os seus deveres? Bom, votar para escolher os seus governantes. Cumprir as leis estabelecidas pelas constituições de cada país. Educar e proteger os seus semelhantes. Proteger a natureza. Proteger o patrimônio público e social do país. E agora, quais são os direitos do cidadão? Quais são esses direitos? O direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer, entre outros. O cidadão é livre para escrever e dizer o que pensa, mas precisa assinar o que disse e o que escreveu. Todos são respeitados na sua fé, no seu pensamento e na sua ação na sociedade. O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode pedir estudo e diploma, ou seria qualificação para exercer a profissão. Só o autor de uma obra tem o direito de usá-la, publicá-la e tirar cópia. E esse direito passa para os seus herdeiros. Os bens de uma pessoa, quando ela morre, passam para os seus herdeiros. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir de uma cidade para outra, ficar ou sair do país, mas é claro, obedecendo às leis feitas para isso. A cidadania pode ser dividida em duas categorias: a cidadania formal e a cidadania substantiva. A cidadania formal é referente à nacionalidade de um indivíduo e ao fato de pertencer a uma determinada nação. Então, ele é cidadão brasileiro, ele é cidadão americano, ele é cidadão italiano. Então, a cidadania substantiva, daí é de um caráter mais amplo, quando relacionada com os direitos sociais, políticos e civis. O sociólogo britânico T.H. Marshall afirmou que a cidadania só é plena se for dotada de direito civil, político e social. Com o passar dos anos, a cidadania no Brasil sofreu uma evolução no sentido da conquista dos direitos políticos, sociais e civis. Mas, no entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em conta os milhões que vivem em situação de pobreza extrema, a taxa de desemprego, o baixo nível de alfabetização e a violência vivida na sociedade. A ética e a moral têm uma grande influência na cidadania, pois diz respeito à conduta do ser humano. Um país
com fortes bases éticas e morais, apresenta uma forte cidadania e a tendência ao progresso, ao crescimento, à vida equilibrada da nação e do seu povo. O exercício do direito de voto é um exemplo de cidadania que representa a principal de várias formas de participação política que um cidadão pode ter. Votar, ao votar, o cidadão passa a ter a responsabilidade de contribuir para a democracia e de participar das decisões políticas do país. Não esqueçam, votar é muito importante. Mais importante é votar com responsabilidade, saber em quem está votando, analisar esta pessoa, o seu currículo, o seu passado. Eu gostaria agora de elencar 6 momentos mais importantes da cidadania no Brasil. A primeira delas, de grande importância, foi a abolição da escravidão. A segunda foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. A conquista do voto da mulher, uma grande conquista. A consolidação das leis do trabalho, a CLT. A criminalização do racismo e o movimento das diretas já. Eu gostaria também de elencar algumas maneiras de se exercer a cidadania. A primeira delas, alistar-se como eleitor, praticar a direção defensiva, cobrar promessas políticas, exigir o cumprimento de serviços de órgãos públicos, respeitar o próximo, não destruir o patrimônio público e praticar doação. Ah, não, mas eu não vou praticar doação porque eu não sei o que vão fazer. Mas existem entidades que precisam e sabem como gerenciar uma doação. Uma delas é o Instituto do Câncer, o Hospital do Câncer. Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é tão importante que ela já existe há quase 100 anos, ou mais de 100 anos, participou já, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, teve um valor imenso de grande nesses conflitos e fez amenizar esses conflitos. E ela funciona com doações. O Hospital do Câncer, o Exército da Salvação, e algumas igrejas, inclusive, vivem de doações e fazem grandes serviços, tanto não interessa se católica, evangélica, ou enfim, qual a religião for, mas eles pautam sempre para direcionar essas doações para as pessoas que mais necessitam, tá? Algumas dessas instituições, inclusive com doações, elas dirigem escolas, elas ajudam a criação da cidadania, né? E a baixa da ignorância, do analfabetismo. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, aliás, as grandes universidades vivem de grandes doadores. E elas, é claro, elas são, na maioria são particulares, recebem valores de manutenção, né? Os alunos pagam, mas a grande força são os doadores. E é claro, eles fazem essas doações
para exercer a cidadania e também obter um equilíbrio nas taxas de impostos. Bem, pessoal, eu espero ter trazido uma visão de cidadania, porque sei que também a maioria sabe e já vivenciou a sua cidadania, mas sempre é bom lembrar. Então, pessoal, muito obrigado e uma boa semana para vocês.